Ah, que bom a vida cristã. Depois que eu me tornei um cristão, a vida cristã se tornou maravilhosa para mim, porque eu não era cristão. Eu falava agora para o meu irmão, eu o vejo sem a esposa, eu dizia para ele, sabe, eu estou profetizando que eu verei ali, naquela cadeira onde não está a sua esposa, você junto com ela. Porque foi assim que a minha esposa fez comigo. Ela ia num culto de tarde com o pastor Carlos Alberto, e o pastor Carlos Alberto dizia, você gostaria que seu marido, sua esposa, sentasse do seu lado? E ela disse, eu queria muito ver o meu marido ao meu lado. Ele orientou, comece a orar. Comece a orar. Você fez isso, não é bem? Deu certo. Funcionou. Eu que dizia para ela, eu nunca irei em uma igreja. Fazem mais de 30 anos que eu não tenho outra coisa para fazer a não ser estar na igreja. É maravilhoso. A vida com Jesus é boa demais, Flávia. Fale para o seu irmão aí, para a pessoa do seu lado. Olha, a vida com Jesus é maravilhosa. Não largue dele não. Não largue dele não. Eu quero continuar falando o assunto que comecei na semana passada. Falei sobre renovação espiritual. Falei particularmente sobre a importância de ter a mente renovada e passar a ver com os olhos do coração. Foi isso que eu comentei na semana passada. E hoje eu quero continuar falando com você neste mesmo assunto, porém, daria um outro título, um outro tema para este pensamento. Eu falaria que esta mensagem seria assim: educando a mente, ou reeducando a mente. Fale para a pessoa que está ao seu lado, você vai ouvir sobre isso nesta noite. Como reeducar a sua mente. Como reeducar a sua mente. Então eu quero começar com uma frase do nosso querido Tozer, que eu achei muito interessante. Eu recebi esta frase esta semana, e eu quero iniciar este pensamento citando esta frase. A verdadeira paz, como dom de Deus, só é encontrada na mente das crianças. Olha que coisa muito profunda. A verdadeira paz só é encontrada na mente das crianças e no coração de cristãos. Conclui para mim essa frase. Cristãos esperançosos pela vinda de Jesus. Eu tenho boas notícias para você nesta noite. Jesus está voltando. Você está esperando a volta de Jesus? Ele voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E eu quero, pensando nesta frase do Tozer, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 4. Hoje pela manhã, no nosso culto de ensino, a minha querida Núbia, está aqui a Núbia à noite? Não está. A Núbia citou Filipenses 4 e eu disse, será que ela vai ler a minha pregação hoje aqui de manhã e vai estragar toda a festa? Ah, não fez isso. Ela foi no texto de Filipenses 4, verso de número 7. E eu quero ler o verso, ela leu o número 6 e eu quero ler o verso de número 7. Encontrou aí na sua Bíblia? Para aqueles que não estão com Bíblia ou smartphone, eu transcrevi o texto no slide lá. Está lá na tela. Verso de número 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Me chamou muito a atenção esse texto quando meditava na palavra esta semana.
Porque se tem algo que precisa ficar claro para todos nós, é sobre o entendimento, ou seja, os meus pensamentos acerca desta paz que Deus está prometendo dar. Se os meus pensamentos, se o entendimento que eu tenho, ele é pequeno, dificilmente eu vou obter esta paz, que excede. Há uma paz, meus amados, que excede o meu e o seu entendimento. E para descobrir e para experimentar esta paz, nós precisamos ter clareza de pensamentos. Ouça isto. Primeiro, eu tenho que entender como Deus ministra na minha mente, coisa que muitos de nós têm dificuldade. Eu falava hoje pela manhã, no nosso tempo de oração, que a maioria de nós, após orar, não espera Deus falar, ou seja, ministrar, nem na nossa mente e nem no nosso coração. E aí muitos dizem assim para mim: eu não ouço o Senhor falando comigo. Você não ouve, e eu também não, quando eu não dou tempo e atenção após eu orar. A oração, ela funciona assim: eu separo um tempo, eu começo a adorar ao Senhor, e em seguida o meu tempo deve se dedicar a ouvir, não a me levantar e fazer as coisas do dia a dia. E eu preciso parar, eu preciso dar atenção. Deus vai falar no meu coração, vai falar na minha mente, mas se eu não parar para ouvi-lo, eu não saberei nada, eu não receberei nada da parte dele. E uma das coisas que me chama a atenção é esta questão dos pensamentos. Os nossos pensamentos estão tão cheios de tantas coisas e ocupados com tantas coisas, que não fica espaço algum para Deus ministrar a paz dele sobre nossas vidas. Isto é um prejuízo enorme. A lógica divina é esta: Deus não vai acrescentar nada na minha e na sua vida por conta de eu não parar e não reciclar e não deixar a minha mente clara, limpa, sem preocupação alguma, a fim de que eu possa ouvi-lo. Parece muito difícil isto, mas não é. É um exercício que nós cristãos precisamos nos dedicar e praticar. Por isto que muitos de nós ficam inquietos por qualquer coisa. Quantos de vocês têm o hábito de ficar inquietos? Façam um aceno para mim. Pessoas que ficam inquietas, ficam ansiosas, ficam desesperadas, perdem o foco, a atenção, não conseguem ter uma boa desenvoltura, até mesmo na vida cotidiana, profissional, familiar, e também reflete no espiritual. Pessoas que não evoluem, pessoas que não crescem, pessoas que não amadurecem, porque suas mentes estão tão ocupadas com tantas coisas, que não há espaço para Deus ministrar esta paz. O texto diz que a paz de Deus, veja, é a paz dele, não a de qualquer outra pessoa, é a paz de Deus, excede, ou seja, é maior do que o meu e o seu entendimento. E como é que nós vamos experimentar esta paz? Preste muita atenção. Deus vai ter que fazer na minha e na sua vida algo muito simples. Ele vai trazer clareza. Precisa ficar claro para cada um de nós como Deus age na minha e na sua vida. Se nós não tivermos esta clareza, nós vamos ficar como o povo no deserto, andando em círculos e não
chegando no lugar prometido. Deus quer trabalhar na minha e na sua mente. Agora, eu preciso pensar e entender que Deus é poderoso para fazer o que Ele está prometendo. Efésios, no capítulo 3, verso de número 20, o apóstolo Paulo diz que, ora, há aquele que é poderoso, este Deus, que diz que tem paz que excede, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço ou penso, segundo o poder que opera em nós, através dEle. Veja, quando nós temos dificuldade nos nossos pensamentos, nós não experimentamos o poder dEle que opera. Não diz que Ele vai operar, diz que opera na minha e na sua vida. Mas é preciso experimentar clareza nos pensamentos. Eu tenho que entender que o meu Deus, e você também, Ele é um Deus de paz. Ouça. Romanos 15, verso 33 diz assim: e o Deus de paz seja com todos nós. Eu e você temos um Deus de paz. Ei, em meio a muita turbulência, em meio a muita ansiedade, em meio a muito desespero, o meu Deus e o seu Deus é um Deus de paz. Quando contaram uma história um tempo atrás, em que um navio estava à deriva, um grande transatlântico, e todos se agitavam e estavam desesperados, porque não sabia o que haveria de acontecer naquele navio, alguém deparou com uma criança brincando no conversa. E aí perguntaram para esta criança: ei, você não está preocupado? Você não está vendo a correria de todos? Você não está ouvindo os alertas? E a criança respondeu: não estou preocupado. A pessoa perguntou: qual a razão por você não estar preocupado? A criança respondeu assim: é que o meu pai é o comandante deste navio. Eu não estou preocupado. Quando eu e você temos clareza de quem é o nosso Deus, e que esse Deus é um Deus de paz, e que as nossas mentes começam a ficar claras nesse sentido, pode estar acontecendo o que for, nós sabemos o Deus que servimos, um Deus que é perfeitamente capaz de nos dar a paz que precisamos. Coisa simples, muito simples. Eu fiquei pensando muito sobre esta realidade, a ponto de ficar olhando o versículo seguinte de Filipenses 4. Como é que eu clarifico a minha mente ou os meus pensamentos? Ali está transcrito para você poder acompanhar-me. Olha a orientação do apóstolo Paulo para a comunidade da graça aqui da Zona Norte. Irmãos da comunidade da graça da Zona Norte, tudo o que for verdadeiro, preste atenção, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, e o Deus da paz estará com vocês. Aqui está para mim o segredo. Como é que eu clarifico a minha mente ou os meus pensamentos? Ocupando a minha mente com estas declarações, porque o contrário também é verdade. Se a minha mente,
Se os meus pensamentos se ocupam com aquilo que é mentiroso, com aquilo que não é nobre, com aquilo que não é correto, com aquilo que não for puro, com aquilo que não é amável, com aquilo que não é de boa fama, eu estarei certo de uma coisa: este Deus da paz ou de paz não virá para falar comigo. Deus não fala com pessoas que se ocupam em ter pensamentos maus. Quando o Espírito Santo falou isto ao meu coração, eu tremi. Quer dizer que Deus não fala? Deus não se aproxima? Deus não comunga? Deus não se relaciona com quem tem pensamentos maus? Eu fiquei desesperado. Quantas vezes eu ocupei os meus pensamentos com pensamentos maus? Quantas vezes você ocupou os seus pensamentos com pensamentos maus? Você já teve essa experiência? Eu parece que tenho diariamente, Wagner. Talvez eu seja o maior necessitado aqui entre vocês. Mas o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Muitas coisas na minha vida, eu não tenho paz. Não a paz que eu vejo, que eu apalpo, a paz de Deus. É porque os meus pensamentos estão ocupados, a minha mente está ocupada com coisas que não deveriam estar. Parece complicado, mas não é. Não é. Ouça isto. Deus não vive com pessoas que têm pensamentos maus. Deus não tem comunhão com pessoas que têm pensamentos maus. Não escutamos a voz de Deus com pensamentos maus. Você não receberá, e eu também, revelação de Deus com pensamentos maus. Deus não se aproxima de gente que tem desconfiança nos seus pensamentos. Isto tudo, o Espírito foi falando para mim. E eu fiquei desesperado. Deus só habita com quem tem pensamentos bons. Veja o que está escrito em Isaías. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia, no capítulo 57. Abra a sua Bíblia, no texto de Isaías, no capítulo 57. Verso de número 15. Encontrou? Isaías, Velho Testamento. Não procure no Novo que você não vai achar. Eu gosto de ouvir o barulho, do papel sendo folheado, muito bom. Embora a gente tenha hoje a tecnologia, também ajuda bastante. Mas eu ainda gosto muito do papel, porque eu anoto. Eu procuro fazer as minhas anotações para me lembrar quando eu estou meditando, orando. Sempre me vem à lembrança aquilo que eu escrevi, que eu anotei. Isso é muito bom. Isaías 57, verso de número 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus está dizendo: eu tenho comunhão, eu habito, eu me relaciono com pessoas que tenham
duas características. A pessoa precisa ter um coração abatido, ou seja, humilde. Precisa ser uma pessoa quebrantada. Quebrantar não é chorar. Quebrantar não é agora fazer um rio de lágrimas. Quebrantar é ter um espírito quebrantado, fácil de ser moldado pelo Senhor. Espírito abatido, contrito, ou seja, pessoa que pode ser moldada. Se isto não estiver claro nos meus pensamentos, na minha mente, este texto de Filipenses 4, 7 e 8, quando Deus promete exceder a paz dele sobre nós, não vai acontecer, pessoal. Não vai haver experiência. Vai haver uma grande frustração, porque vamos passar por lutas, dificuldades, pressões, desesperos. Vocês souberam do acontecido com a minha neta? Vocês tomaram conhecimento. Se não houvesse ministração de Deus no meu coração, no coração da minha esposa, da minha filha, do meu genro, por parte do Senhor, através de todos vocês, eu teria me desesperado. E olha que em alguns momentos eu me desesperei mesmo. Com palavra, com jejum, com oração, com coração quebrantado. E a minha mente dizia ao Wagner, né? Bombardeada o tempo todo. Daí eu estar hoje falando pela segunda vez sobre a renovação espiritual, começando pela mente e o coração, porque eu sou o quem mais preciso. Estou ministrando para você não, estou compartilhando a minha necessidade. Sou eu quem preciso ter a minha mente clarificada diariamente. Sou eu quem preciso ter os pensamentos de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, se ressuscitastes, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo habita. Essa deveria ser a minha e a sua conduta todos os dias. Pensar nas coisas do alto. Mas a nossa mente se ocupa, pessoal. Nossa mente está tremendamente ocupada com coisas que não deveriam estar, e por estar assim, nós não recebemos esta paz que excede, e nos frustramos. E ficamos desesperados. Como então experimentar esta paz? Abra sua Bíblia, agora no capítulo 55 do mesmo livro do profeta Isaías. E aqui está para nós um caminho, o mapa. Aqui está Deus para experimentarmos esta paz que excede o meu e o seu entendimento. Isaías 55, verso de número 8. Acompanhe no telão para você que não tem Bíblia. Diz o Senhor na sua palavra para todos nós: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Slide seguinte, verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ouça a Bíblia na linguagem de hoje. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo
como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus pensamentos. Ouça algo que o Senhor colocou no meu coração para a minha vida. Não existe nenhuma maneira ou outra maneira de desfrutar a vida com Jesus se os meus pensamentos não estão claros e mudados. Você e eu não desfrutaremos da paz de Deus que excede todo entendimento. Deixa eu falar para você com todo amor e carinho. Há uma paz que muitos de nós não têm experimentado. Há um nível de paz que muitos poucos experimentam. Você me perguntaria, por que, Valmir? Porque os pensamentos não estão claros ou mudados. Simples assim. Como é que muda então, Valmir, os pensamentos e tornam os pensamentos claros? Salmo 1. Com esse texto eu encerro este pensamento. Salmo 1. É bom a gente olhar para a Escritura. Ela nos ensina o caminho. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer saber como ocupar a mente com as coisas verdadeiras, com aquilo que é nobre, com aquilo que é puro? Aqui está a receita para todos nós. O homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não anda com gente assim, não ocupa a mente e os pensamentos com gente que não lhe ajuda, não se assenta na roda de escarnecedores, gente que fica o tempo todo pulverizando a mente com coisas que não deveriam. Antes, verso 2, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ocupa os seus pensamentos, de dia e de noite. Verso 3: este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A paz que excede o entendimento. Será comparado este homem a uma árvore plantada a ribeiros de águas. Recebe toda a seiva, todos os nutrientes. A qual dá o seu fruto no seu tempo. Fruto no seu tempo. Nenhuma árvore dá fruto o ano todo. Nenhum homem
que com a mente ocupada, com os pensamentos ocupados, vai experimentar fruto na sua vida. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Verso 4: não é assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso de número 6: porque o Senhor conhece o caminho, os pensamentos dos justos. Porém, o caminho dos ímpios, o que vai acontecer? Perecerá. Quer educar a sua mente? Seja como este homem. Homem que não fica envolvido com coisas que ocupam a mente para o mal. Este ano eu tomei como um desafio para a minha vida não ouvir de ninguém, como Daniel. Não desejo me contaminar com nenhum pensamento, com nenhuma fala. Falei isto logo no início do ano para o meu amigo e para minha esposa. Falei, Deus me deu uma palavra. Assim como Daniel não se contaminou com os manjares, eu não deveria me contaminar. Eu deveria ser como este homem do Salmo 1. Homem que ocupa a mente, os pensamentos, que clarifica. Não tem sido fácil. Deixa eu dizer para vocês, não tem sido fácil. Eu luto com os meus pensamentos. Você já ouviu algum pastor falar assim? Ele sempre fala dos outros. Eu estou falando de mim. Eu luto, Flávio. Mas eu não vou desistir. Não vou desistir. Meu desejo e o desafio que eu trago hoje para cada um de vocês é que a gente olhe melhor para este Salmo primeiro. Ocupe a mente e os pensamentos com ele. Não com o Salmo, mas com a orientação dos Salmos. O Senhor tem pensamentos mais elevados e caminhos mais elevados do que o meu e o seu. Como é que eu clarifico? Como é que eu educo a minha mente? Não venha me dizer textos, como hoje mencionamos, um texto fora de um contexto vira pretexto. Quando a Escritura diz, vós tendes a mente de Cristo. É verdade, eu creio que temos mesmo a mente de Cristo, mas esta mente precisa ser renovada todos os dias. É o que diz a Escritura em Romanos capítulo 12, verso de número 2. Renovar a mente. Eu estou procurando fazer isso todos os dias. E um caminho que me foi proposto pelo Espírito Santo quando ministrou no meu coração é o exemplo do homem do Salmo 1. Não se senta com gente que
Não tem o que acrescentar, pelo contrário, vai te ocupar. Já percebeu que as pessoas hoje estão cansadas com a sua mente? Não é do trabalho apenas, não. É de ficar pensando. A mente está cansada. Por isso não produz no trabalho. Para aqueles que estão cursando, estudando, não conseguem receber tudo que está sendo falado. Vai na célula, é a mesma situação, drenado, a mente drenada pelos problemas. Por isso o meu convite nesta noite, ao meditar com vocês nesses textos que eu expus, é convidá-los a cantarem um cântico do nosso querido pastor Marcos Witt. Renova-me. Sabe o que nós precisamos, pessoal? Ser renovados. Precisa haver uma renovação na nossa mente. Precisa haver uma renovação no nosso coração. Quantos querem ser renovados na mente e no coração? Fiquem em pé um instantinho comigo. Cântico que todos nós conhecemos. Peço a projeção. A letra muito simples, objetiva. Começa dizendo: renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Ou seja, do jeito que está, eu não quero mais. Quero que a minha mente fique clara e que se ocupe com os teus pensamentos. É isso que nós queremos? Mente ocupada com os pensamentos dele. Então quero convidar você, com o Arthur, a fazer esta oração: renova-me. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. A mudança para acontecer na mente precisa prioritariamente passar pelo coração. Se o meu e o seu coração não estiver quebrantado, desejoso de que a mente, os pensamentos sejam mudados, nada vai acontecer. Mas como cantamos, já não quero ser igual. Renova, Senhor. Põe em mim o teu coração. O coração de Jesus é capaz de fazer com que eu e você sejamos o homem do Salmo 1, para andar nos caminhos dele, para pensar nas coisas dele, se ocupar com ele. É isto que nós precisamos, pessoal. Posso pedir uma gentileza? Vamos cantar mais uma vez, e depois você vai fazer uma oração individual, dizendo: Senhor, é isso que eu mais preciso. Preciso que a minha mente e o meu coração sejam renovados. Põe em mim os teus pensamentos. Põe em mim as tuas palavras, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Renova-me, Senhor. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Com os instrumentos bem baixinho, você vai orando agora. Você vai dizendo: Senhor, eu quero ser renovado. Quero ser renovado no meu coração. Quero ser renovado nos meus pensamentos.
Vai fazendo isto agora, orando, pedindo isto ao Senhor nesta hora. Senhor, eu estou com a mente cansada e eu preciso que a minha mente seja renovada. Senhor, eu preciso meditar na Tua palavra e preciso de um coração renovado, Senhor, um coração transformado. Faz isto em mim, Senhor. Vai dizendo isto agora, aí no seu lugar. Senhor, renova-me, Senhor. Eu não quero permanecer como eu estou. Quero mudanças significativas, verdadeiras. Quero, Senhor, ocupar a minha mente, os meus pensamentos com aquilo que é verdadeiro, Senhor. Não com aquilo que me atrapalha, com aquilo que me arrasta para trás. Renova os meus pensamentos. Me leva, Senhor, para esse lugar de experiência, Senhor, de renovação diária, através da Tua palavra, através, Senhor, do Teu falar e do Teu agir na minha vida, na minha mente, no meu coração. Vai pedindo isto aí, você que está necessitado, que está com a mente cansada. Peça para que o Senhor reeduque a sua mente. Peça para que o Senhor eduque novamente os seus pensamentos. Diga: Senhor, eu quero pensar diferente, quero agir diferente. Preciso, Senhor, ser renovado, não somente hoje, mas todos os dias da minha vida. Opera, Senhor, este milagre, esta mudança, Senhor, no meu interior. Faz isto, Senhor, dentro de mim. Eu não quero ser igual, Senhor. Eu não quero ser igual, Senhor. Estou cansado, Senhor, da mesmice, de pensar da mesma forma, de ter as mesmas ações e reações. Faz-me, Senhor, de novo. Renova, Senhor, renova a minha mente e renova o meu coração. Diga isto em voz alta: renova a minha mente e o meu coração. Renova a minha mente e o meu coração. Faz este milagre na minha vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Necessita, Senhor, desta mudança cada dia na minha vida. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Você pode dar as mãos na pessoa que está ao seu lado. Fechemos os corredores. Fechemos agora os corredores. Espírito Santo de Deus, esta é uma oração que eu te faço junto com os meus irmãos. Vem renovar, Senhor, cada um de nós. Vem renovar a nossa mente, os nossos pensamentos. Vem mudar, Senhor, o coração de forma que ele possa se inclinar para a palavra de Deus. Desvia, Senhor, a nossa vida de gente complicada, de gente que quer, Senhor, nos empurrar para trás. A gente não quer perder tempo, Senhor. A gente não quer ocupar a mente, Senhor, em situações quando as pessoas não querem mudar, querem solução. Espírito Santo, faz desta comunidade uma comunidade renovada na sua mente e no seu coração. Renova, Senhor, a maneira como pensamos a partir de hoje, Senhor. Muda os nossos pensamentos. Muda os pensamentos dos pastores desta igreja. Muda os pensamentos, Senhor, dos líderes de células desta comunidade. Muda os pensamentos, Senhor,
dos membros das células e deste rebanho, Senhor. Faz a gente pensar diferente, Senhor. Ajuda a gente, Espírito Santo. A gente tem lutado, a gente tem se esforçado, mas tudo isto é esforço humano. Nós precisamos, Espírito Santo, de uma ação tua, divina, sobrenatural. Nossa mente precisa, Senhor, ser renovada diariamente. E o caminho para esta renovação é a meditação na tua palavra. É ler e meditar a sua palavra todos os dias. É nos alimentarmos dela. Espírito Santo, faz desta igreja uma igreja que medita na palavra todos os dias, que tenha tempo com a palavra todos os dias, que se renova todos os dias na sua mente e no seu coração pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.